Scarlett Hayes tinha 27 anos de idade, e ela estava correndo como uma mulher louca pelas ruas escuras como o breu de Manhattan em uma noite de novembro, tão fria que cortava direto através da pele e osso. Seu coração estava batendo tão violentamente que parecia como se pudesse explodir de seu peito, e suas respirações ofegantes subiam em finas nuvens brancas que sumiam quase tão logo apareciam no ar congelado. Atrás dela, os gritos de Derrick ainda ecoavam entre os prédios altos como uma voz lançada do inferno. Seu padrasto estava a perseguindo em um frenesi bêbado e raivoso. O mesmo jeito que ele fazia toda vez que perdia cada último dólar no cassino e decidia derramar toda aquela loucura sobre ela. O mesmo jeito que ele fazia em toda noite que ele bebia muito uísque barato e se transformava no demônio que ela tinha suportado por 5 longos anos. Desde o dia que sua mãe fechou seus olhos pela última vez, seu lábio tinha sido rachado e sangue ainda escorria, salgado e afiado em sua língua toda vez que ela engolia. Um hematoma já estava florescendo em sua bochecha esquerda, onde seu punho tinha pousado, e as costelas em seu lado direito ardiam com cada respiração, como se alguém estivesse enfiando uma faca nela de novo e de novo. Mas ela não tinha tempo para pensar sobre dor. Ela não tinha tempo para chorar ou para ter medo. Ela só sabia como correr, como se esconder, como desaparecer na noite de Nova York, como se sua vida dependesse disso. Porque dependia. Sua vida verdadeiramente dependia se ela conseguiria escapar esta noite. Sem perceber, ela correu para o Upper East Side, onde as mansões e coberturas da elite de Nova York se erguiam como fortalezas de riqueza, onde os carros estacionados ao longo do meio-fio valiam 100 vezes mais do que tudo o que ela tinha ganhado em toda a sua vida, onde alguém como ela, cabelo uma bagunça emaranhada, rosto borrado de sangue e lágrimas, vestindo um moletom fino que não conseguia sequer conter o frio cortante, não pertencia. E quando seus olhos verdes ensopados de lágrimas avistaram um Rolls-Royce Phantom, preto brilhante parado em um beco deserto, escondido das luzes da rua, sua porta traseira ligeiramente entreaberta, como se o próprio destino a estivesse mantendo aberta. Ela não pensou mais. Ela não pesou consequências. Ela não se preocupou com quem era o dono do carro. Ela não pensou em nada, exceto na necessidade desesperada de escapar, de desaparecer, de estar segura por alguns minutos. Ela deslizou para dentro e se encolheu no chão entre o banco da frente e o de trás, dobrando-se sobre si mesma, como uma criança tentando se esconder de um pesadelo, tremendo incontrolavelmente e rezando em silêncio para quem quer que pudesse estar ouvindo lá em cima no escuro. Por favor, não deixe ninguém me encontrar. Por favor, deixe-me ter paz por apenas uma noite. Apenas uma noite sem temer os passos pesados e o hálito encharcado de álcool do homem que tinha tirado tudo dela. O que Scarlett não sabia, o que ela nunca poderia ter imaginado no desespero que a envolvia naquele momento, era que o Rolls-Royce Phantom pertencia a Gabriel Rossi, o chefe da família mafiosa mais notória de Nova York, um homem cujo nome sozinho era suficiente para fazer todo o submundo tremer, e que ele se aproximaria deste carro exatamente 3 minutos depois, com uma arma escondida pronta em sua mão, e que este encontro acidental entre uma garota desesperada fugindo do inferno e um chefe da máfia afogando-se na solidão gélida do poder, mudaria a vida de ambos para sempre, de maneiras que nenhum deles poderia prever. Se você está pronto para esta história, por favor, clique em curtir para apoiar o canal. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com amigos que amam histórias profundamente emocionantes. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder as próximas histórias. Scarlett Hayes nem sempre tinha vivido no inferno. Tinha havido um tempo tão distante, que agora ela só conseguia alcançá-lo nos raros sonhos que não eram dominados por pesadelos. Quando ela tinha sido amada e protegida,
quando ela tinha crescido dentro do abraço caloroso da mulher mais gentil do mundo. Margaret Hayes, sua mãe, era uma enfermeira que trabalhava no turno da noite no Hospital Mount Sinai, em Manhattan, uma mulher com cabelo ruivo brilhante, assim como Scarlett, e olhos verdes, que sempre brilhavam com ternura sempre que descansavam em sua filha. Ela tinha criado Scarlett sozinha desde o momento em que a bebê nasceu. Depois que o pai biológico de Scarlett saiu no instante em que soube que Margaret estava grávida, desaparecendo como se nunca tivesse existido em suas vidas. Mas Margaret nunca guardou rancor, nunca reclamou, nunca falou com amargura. Ela simplesmente trabalhou mais duro, amou mais sua filha e transformou seu pequeno apartamento no Brooklyn em um lar cheio de risadas e jantares simples, transbordando de amor. Scarlett ainda podia se lembrar tão claramente como se fosse ontem, aquelas manhãs de domingo, quando sua mãe não tinha que trabalhar. Quando as duas se aninhavam juntas no sofá velho e desgastado, comendo panquecas com xarope de bordo barato comprado em uma loja de descontos, assistindo a filmes antigos da Disney em sua pequena televisão. Ela se lembrava das noites em que sua mãe chegava em casa depois de um turno de 12 horas, tão exausta que seus olhos mal conseguiam ficar abertos. No entanto, ela ainda passava pelo quarto de sua filha, beijava a testa de Scarlett e sussurrava que a amava, que Scarlett era a coisa mais maravilhosa que já tinha entrado em sua vida. Elas não eram ricas, nem de perto, e poderia ter sido justo chamar sua vida de luta, especialmente quando Margaret pegava turnos extras para pagar a mensalidade escolar de Scarlett. Mas elas tinham uma a outra. E para Scarlett, daqueles anos, isso era suficiente. Isso era tudo o que ela precisava neste mundo. Mas então tudo começou a mudar no ano em que Scarlett completou 17 anos. Quando Margaret conheceu Derek Collins no hospital, Derek era um contador para uma companhia de seguro de saúde. Ele tinha vindo ao hospital para lidar com alguma papelada e por acaso encontrou Margaret na sala de descanso dos funcionários. Ele tinha 52 anos na época, um homem com cabelo sal e pimenta bem penteado, um terno cinza que sempre parecia perfeitamente passado e um sorriso gentil convincente o suficiente para enganar quase qualquer um. Derek cortejou Margaret com buquês comprados na loja da esquina, com jantares em um pequeno restaurante italiano perto do hospital, com palavras doces sobre um futuro mais estável, sobre Margaret não precisar mais se matar de trabalhar, sobre Scarlett ter um pai em quem ela pudesse se apoiar. E Margaret, uma mulher esgotada por carregar tudo sozinha por 17 anos, acreditou nele. Ela acreditou no calor nos olhos de Derek sempre que ele olhava para ela. Ela acreditou na maneira como ele esperava pacientemente por ela depois de todo o longo turno. Ela acreditou nas promessas de uma vida melhor que ele pintava com palavras suaves como veludo. Eles se casaram na primavera do 19º ano de Scarlett. Uma pequena cerimônia na prefeitura, com apenas alguns amigos de Margaret como testemunhas. Scarlett se lembrava de estar lá em um vestido floral comprado em uma loja de segunda mão, vendo sua mãe radiante ao lado de Derek. E como ela tentou se sentir feliz, tentou acreditar que este era o começo de algo bom, embora no fundo de seu coração sempre tivesse havido uma pequena voz sussurrando que algo estava errado, que algo estava se escondendo por trás daquele sorriso perfeito. E essa voz estava certa. Apenas 3 meses após o casamento, quando Derek se mudou oficialmente para o apartamento do Brooklyn com as duas, tudo começou a mudar de maneiras tão sutis que Margaret nem percebeu. No início, Derek começou a controlar as finanças, dizendo que ele gerenciaria o dinheiro da família porque ele era contador e entendia essas coisas melhor. Ele começou a oferecer sugestões sobre como Margaret deveria se vestir, sobre quais amigos ela passava tempo, sobre como ela deveria parar de trabalhar à noite porque era ruim para sua saúde. E então, uma noite, quando Derek bebeu demais em uma festa da empresa,
Ele descontou sua raiva em Margaret pela primeira vez, apenas porque ela esqueceu de comprar a marca de cerveja que ele gostava. Scarlett ainda podia ouvir o som daquele tapa estalando pela pequena cozinha. Ainda podia ver o olhar atordoado no rosto de sua mãe. Ainda podia sentir os olhos de Derek enquanto ele se virava para Scarlett, como se a estivesse avisando para não dizer uma única palavra. E esse foi apenas o começo. 4 anos após o casamento, quando Scarlett tinha acabado de completar 22 anos e estava lutando para terminar seu segundo ano na faculdade comunitária com o sonho de se tornar uma designer gráfica, Margaret começou a tossir sangue. No início eram apenas tênues estrias em um lenço que ela escondia para que ninguém soubesse. Depois, tornaram-se os longos acessos de tosse no meio da noite que roubavam seu sono. Depois, a exaustão implacável que nenhuma quantidade de descanso poderia lavar. Derek não se importava. Ele só reclamava que a tosse de Margaret o mantinha acordado e arruinava seu dia de trabalho. Que ela deveria tomar remédio para a tosse em vez de perturbar a casa inteira. Mas Scarlett viu. Ela viu a pele de sua mãe ficando mais pálida a cada semana. Viu seus olhos afundando mais fundo em seu rosto. Viu seu corpo emagrecendo como se algo a estivesse comendo de dentro para fora. Ela implorou a sua mãe para ver um médico. E quando os resultados dos exames voltaram, o mundo de Scarlett desabou completamente. Estágio 4, câncer de pulmão, já espalhado para o fígado e ossos com uma expectativa de vida de não mais de 1 ano. O médico entregou essas palavras em uma voz calma e profissional, como se ele não tivesse acabado de proferir uma sentença de morte à mulher que Scarlett mais amava no mundo. Margaret nunca tinha fumado um único dia em sua vida, mas anos de trabalho em um hospital, respirando produtos químicos e poeira, e o que mais flutuasse por aqueles corredores, tinham silenciosamente plantado a doença dentro dela, sem que ninguém soubesse. Os 8 meses seguintes foram os meses mais longos e dolorosos da vida de Scarlett. Ela viu sua mãe murchar dia após dia. De uma mulher bonita com cabelo ruivo brilhante para uma sombra pálida, deitada imóvel em uma cama de hospital, seu cabelo quase todo caído da quimioterapia, sua pele esticada sobre os ossos porque ela não conseguia reter comida. Derek nunca foi ao hospital visitar sua esposa. Ele disse que odiava o cheiro de hospitais, odiava a visão de pessoas doentes. E Margaret deveria entender isso. Ele ficou em casa. Ele bebia todas as noites. Ele ainda batia em Scarlett sempre que ela voltava tarde do hospital, porque ela tinha ousado fazê-lo cozinhar para si mesmo. Scarlett suportou tudo em silêncio. Ela não ousou contar à sua mãe, com medo de que isso a preocupasse, com medo de que isso piorasse sua condição. Todos os dias depois da aula, ela ia ao hospital e sentava-se ao lado da cama de sua mãe, segurando aquela mão fina marcada com hematomas de agulhas de soro, forçando-se a sorrir, como se tudo estivesse bem, como se ela não estivesse morrendo junto com sua mãe, um pouco mais a cada dia. E então a última noite chegou, a noite que Scarlett nunca esqueceria, mesmo que vivesse 100 anos mais. Margaret estava lá, respirando fracamente através de uma máscara de oxigênio, seus olhos verdes agora turvos, mas ainda procurando o rosto de sua filha na penumbra do quarto do hospital. Ela agarrou a mão de Scarlett com toda a força que lhe restava, e em uma voz tão fraca que Scarlett teve que se inclinar para ouvir. Ela sussurrou palavras que Scarlett carregaria pelo resto de sua vida. Ela estava arrependida. Arrependida por ter trazido Derek para a vida de sua filha. Arrependida por não ser forte o suficiente para protegê-la. Arrependida por ter acreditado nas mentiras daquele homem. Arrependida por ter que deixar sua filha sozinha neste mundo. Lágrimas escorreram pelas bochechas ocas de Margaret, enquanto ela implorava a Scarlett para correr, para deixar aquela casa assim que pudesse, para viver a vida que merecia. Scarlett soluçou como nunca antes,
e prometeu à sua mãe que ficaria bem, que seria forte, que encontraria uma saída, mas ela não sabia que era uma promessa que ela não seria capaz de cumprir pelos próximos 5 anos. Margaret Hayes deu seu último suspiro às 3h da manhã do dia 12 de novembro. Enquanto do lado de fora da janela do hospital, a primeira neve da estação começava a cair sobre a cidade gelada de Nova York. E Scarlett, de 22 anos e completamente sozinha no mundo, saiu do hospital com o coração partido em 1 milhão de pedaços e teve que retornar para a casa onde Derek Collins esperava como um predador, esperando que a presa mais fraca finalmente caísse na armadilha. 5 anos após a morte de Margaret foram 5 anos nos quais Scarlett não viveu mais. Ela apenas existiu como um cadáver ambulante e respiratório que havia morrido por dentro. Como um fantasma preso em um lar que havia se tornado uma prisão. Como um animal enjaulado por tanto tempo que não tinha mais força para rosnar ou arranhar. Logo após o funeral de sua mãe, Derek agiu rapidamente para tomar todo o pagamento do seguro de vida, quase os $50 mil que deveriam ter pertencido a Scarlett. Dinheiro que sua mãe havia pago por 20 anos de trabalho árduo, esperando deixar para sua filha um futuro melhor. Derek disse a ela em tom de quem concede um favor, que ele guardaria o dinheiro para cuidar dos dois. Que Scarlett era muito jovem e muito tola para gerenciar tanto dinheiro, que ela deveria ser grata por ainda tê-lo para cuidar dela em vez de acabar nas ruas, vagando como uma órfã de quem ninguém se importava. E Scarlett, ainda afogada em luto, ainda atordoada e incerta sobre o que fazer com sua vida, aceitou em silêncio. Foi o maior erro que ela já cometeu, e ela pagaria por aquele silêncio com os próximos 5 anos de inferno. Derek a forçou a largar a faculdade, dizendo que a escola era um desperdício inútil de dinheiro, e uma garota como ela não precisava de um diploma para nada. Ele arranjou-lhe um emprego de meio período em uma loja de conveniência 24 horas perto de seu apartamento, o turno da noite das 22 às 6 horas da manhã. E todo mês, quando Scarlett recebia seu salário, ele estaria esperando na porta para pegar cada centavo, não deixando nada para ela, nem mesmo o suficiente para comprar uma xícara de café ou um pacote de absorventes higiênicos. Derek controlava cada parte da vida de Scarlett com a meticulosidade de um tirano. Ele checava seu telefone todos os dias, deletando cada contato, exceto seu próprio número e o número da loja onde ela trabalhava. Ele não a deixava ter amigos. Ele não a deixava sair, exceto para o trabalho. Ele não a deixava falar com ninguém. Nem vizinhos, nem colegas de trabalho, ninguém. Ela não tinha permissão para ter sua própria conta bancária. Ela não tinha permissão para guardar nenhuma identificação porque Derek havia escondido seu passaporte, sua certidão de nascimento, seu cartão de seguro social em um lugar que ela nunca conseguiria encontrar. Ela se tornou invisível dentro de sua própria vida, sem identidade, sem voz, sem o direito de existir como um ser humano. E as surras se tornaram mais brutais com o tempo, como se Derek precisasse bater mais forte, machucar mais, fazer durar mais a cada vez, para satisfazer a sede sem fundo de violência dentro dele. Ele a batia com as mãos, com um cinto de couro, com um fio elétrico, com qualquer coisa ao alcance sempre que estava bêbado, ou perdia dinheiro jogando, ou simplesmente se sentia irritado depois de um dia ruim no trabalho. Ele batia nos lugares que suas roupas cobririam, suas costas, seu estômago, suas coxas, para que ninguém visse. Para que Scarlett não tivesse provas para levar à polícia, para que ela permanecesse uma vítima silenciosa. Ninguém acreditava. Scarlett tentou fugir 2 vezes durante aqueles 5 anos. 2 vezes ela reuniu cada pedaço de coragem que lhe restava, abriu a porta da frente e correu com a esperança de liberdade. A primeira vez foi quando ela tinha 23 anos. Ela fugiu para a delegacia de polícia mais próxima, tremendo enquanto descrevia o que Derek havia feito a ela. Mas quando os policiais ligaram para Derek,
Ele chegou usando o rosto preocupado de um bom pai, explicando que a enteada de sua falecida esposa tinha problemas mentais e muitas vezes inventava coisas. E a polícia acreditou nele. Eles o deixaram levar Scarlett para casa. E naquela noite ela foi tão espancada que não conseguiu ficar em pé por 3 dias. A segunda vez foi quando ela tinha 25 anos. Desta vez ela não foi à polícia. Ela correu para um abrigo para mulheres abusadas, esperando que eles a ajudassem a se esconder e recomeçar. Derrick apareceu com um advogado e ordens judiciais forjadas, declarando-o como o curador legal de Scarlett. Ele usou sua formação profissional para criar um rastro de papel de colapsos mentais falsos e hospitalizações, tornando legalmente impossível para o abrigo intervir. Depois disso, Scarlett nunca mais tentou fugir. Ela havia perdido toda a esperança, toda a vontade, toda a razão para continuar lutando. Ela acordava todos os dias, ia para o trabalho, voltava para casa, suportava os golpes e esperava que a morte viesse libertá-la daquele inferno. Da mesma forma que a morte havia libertado sua mãe 5 anos antes. Ela não chorava mais porque suas lágrimas haviam secado há muito tempo. Ela não sonhava mais porque os sonhos só traziam mais dor quando ela acordava e percebia que ainda estava presa naquele pesadelo interminável. Scarlett Hayes, de 27 anos, não era mais a garota de olhos verdes que uma vez brilharam com esperança nos anos que teve com sua mãe. Ela havia se tornado uma concha vazia, um fantasma vivo, uma criatura que conhecia apenas o medo e a resistência e a expectativa de que o fim poderia chegar a qualquer momento. Aquela noite fatídica chegou em um sábado de novembro, quando o frio do início do inverno havia começado a se infiltrar em todos os cantos da cidade de Nova York. E Scarlett tinha acabado de chegar em casa de um turno de 12 horas na loja de conveniência. Suas pernas doíam e seus olhos mal conseguiam ficar abertos por falta de sono. Ela soube que algo estava errado no momento em que viu as luzes ainda acesas às 6 da manhã. Porque normalmente Derrick dormia até o meio-dia nos fins de semana e nunca la acordava tão cedo. Seu coração apertou quando ela empurrou a porta e o viu sentado no sofá velho e desgastado no meio da sala de estar. Uma garrafa de uísque quase vazia em sua mão. Seus olhos injetados de sangue da bebida e de algo ainda mais aterrorizante do que a embriaguez. Uma fúria selvagem fervendo sob a pele que havia ficado roxa avermelhada. Derrick tinha perdido tudo naquela noite. Perdeu cada centavo de seu salário mensal em um cassino clandestino em Chinatown. Perdeu até o dinheiro que ele havia pedido emprestado de agiotas na esperança de recuperá-lo. E agora ele devia a esses homens quase $20 mil. Dinheiro que ele não tinha ideia de como pagaria. Dinheiro que poderia fazer sua cabeça ser esmagada se ele não conseguisse em uma semana. E como sempre, como todas as vezes nos últimos 5 anos, Derrick precisava de um lugar para derramar sua raiva. Precisava de alguém para culpar. Precisava de uma vítima para atormentar até que ele pudesse sentir que ainda tinha poder, que ainda controlava algo em sua vida miserável. Ele se levantou, cambaleando em direção a Scarlett, com os olhos de um animal raivoso, e começou a gritar que era tudo culpa dela, que ela era uma filha amaldiçoada que havia trazido azar para ele desde o dia em que nasceu, que se não fosse por ela, Margaret nunca teria morrido, que Scarlett era um fardo inútil que não fazia nada além de se alimentar dele e arruinar sua vida. O primeiro soco atingiu o rosto de Scarlett antes que ela pudesse sequer reagir. Tão forte que ela caiu para trás no chão e viu estrelas brilhantes explodindo atrás de seus olhos. Mas Derrick não parou. Ele continuou chutando suas costelas, seu estômago, suas costas, enquanto ela tentava se encolher para proteger o que podia. Sua boca derramando insultos venenosos como veneno de cobra, queimando o que restava de sua alma. Normalmente Derrick era meticuloso, batendo apenas onde suas roupas cobririam as evidências. Mas naquela noite, alimentado pela perda de seu último dólar e pela pressão dos cobradores de dívidas,
Sua máscara de controle havia se estilhaçado completamente. Ele não se importava mais em esconder as marcas. Ele só queria destruí-la. Ele queria transformá-la em um saco de pancadas para a loucura que queimava dentro dele. E então, naquele momento, enquanto Scarlett jazia no chão da cozinha com sangue nos lábios, com as costelas doendo tanto que mal conseguia respirar, com os ouvidos zumbindo de um golpe na cabeça, ela viu. Uma faca de fruta jazia no balcão da cozinha, a menos de 1 metro de sua mão. Seu metal brilhando sob a luz como um convite, como uma pergunta esperando por sua resposta. Correr ou morrer, matar ou ser morta. Essas eram as únicas duas escolhas restantes naquela noite. E naquele instante, algo dentro de Scarlett se estilhaçou. Não sua vontade, não sua alma, mas o medo que a havia aprisionado por 5 anos. Ela não alcançou a faca. Ela sabia que se apegasse, a usaria, e sua vida terminaria em uma cela de prisão em vez de nessa casa. Em vez disso, quando Derrick virou as costas para pegar mais licor, ela pegou o abajur mais próximo, um abajur de cerâmica pesado que sua mãe havia comprado em uma loja de segunda mão anos atrás, e o atirou em Derrick com cada última gota de força que restava em seu corpo machucado. O abajur se estilhaçou quando atingiu seu ombro. Não sua cabeça como ela havia mirado, mas forte o suficiente para fazê-lo tropeçar e uivar de dor e choque. E naquele breve momento, Scarlett correu. Ela saiu da cozinha, correu pela sala de estar, abriu a porta da frente e fugiu para a escuridão amarga de Nova York, correndo como se o próprio inferno estivesse se abrindo logo atrás dela. Correndo como se sua vida dependesse de cada passo, porque dependia. Sua vida verdadeiramente dependia de ela conseguir escapar esta noite. No mesmo instante, Scarlett Hayes estava correndo loucamente pelas ruas escuras, como o breu de Manhattan para escapar do inferno. Em outro lugar da cidade, em uma sala VIP no último andar de um clube exclusivo conhecido apenas pelos mais ricos e poderosos, Gabriel Rossi estava encerrando a reunião mais tensa do ano com chefes da máfia de outras famílias. Gabriel tinha 36 anos, 1,85, com uma constituição sólida e poderosa forjada por anos de treinamento e luta. Seu cabelo preto tão escuro quanto a noite, penteado para trás para revelar uma testa alta e sobrancelhas grossas que pareciam permanentemente unidas, como se ele estivesse sempre pensando em algo mais profundo do que pessoas comuns poderiam entender. Mas a característica mais inesquecível em seu rosto eram seus olhos, cinzentos e frios, como um céu de inverno antes de uma tempestade, afiados como uma lâmina esperando o seu momento. Olhos que podiam ver direto através do interior de um homem e fazer até os criminosos mais teimosos baixarem o olhar, incapazes de encontrar seu olhar. Ele era o chefe da família Rossi, o império mafioso mais poderoso de Nova York, com quase 50 anos de domínio sobre o submundo, controlando tudo, desde cassinos a contrabando, de imóveis a contratos obscuros que ninguém ousava falar à luz do dia. Seu pai, Lorenzo Rossi, havia construído aquele império do nada com sangue e lágrimas e os corpos de quem tentasse ficar em seu caminho. E quando Lorenzo morreu de um súbito ataque cardíaco 5 anos atrás, Gabriel herdou tudo. A glória e o fardo, o poder e a solidão, a coroa invisível e os grilhões que nunca poderiam ser removidos. A reunião daquela noite durou quase 4 horas, cobrindo a divisão de um novo território após o colapso de uma pequena família do Brooklyn. Os negócios de transporte de mercadorias através do porto, quem controlaria quais ruas e quanto cada lado pagaria pelo privilégio de fazer negócios em terras alheias. Gabriel tinha sentado lá por 4 horas com um rosto tão ilegível quanto pedra, ouvindo ofertas e ameaças dos outros chefes, tomando decisões que poderiam mudar o destino de centenas com um único aceno ou balanço de cabeça. E nem por um segundo ele deixou o esgotamento que o roía transparecer. Mas agora,
Quando a reunião havia terminado e ele saiu do clube para o ar amargo de uma noite de novembro, Gabriel sentiu aquele cansaço desabar como uma onda gigante e imparável. Não era fadiga física, porque seu corpo ainda estava forte e vivo com energia. Era o cansaço da alma, uma profunda e oca exaustão. Nenhum sono poderia curar, nenhum copo de licor poderia acalmar, nenhuma mulher poderia preencher. Gabriel Rossi era um dos homens mais poderosos de Nova York, capaz de ter o que quisesse com um único telefonema, capaz de fazer qualquer um desaparecer com um estalar de dedos, com centenas de homens dispostos a morrer por ele e milhares mais tão assustados que não ousavam pronunciar seu nome. Mas ele era solitário, solitário até os ossos, solitário da maneira que apenas aqueles que estão no auge do poder podem entender. Ele não tinha ninguém em quem pudesse confiar completamente. Ninguém para compartilhar o peso que o oprimia. Ninguém que o olhasse como um ser humano, em vez de um chefe aterrorizante ou uma carteira ambulante. Sua mãe havia morrido quando ele tinha 15 anos. E ele ainda se lembrava com clareza dolorosa da última noite em que a viu deitada imóvel ao pé da escada, com sangue escorrendo de sua cabeça, e seu pai parado sobre ela, com olhos como gelo, dizendo que foi um acidente que ela caiu da escada, que Gabriel não tinha permissão para chorar, porque homens Rossi nunca choravam. Ele não tinha irmãos, nenhum parente próximo, nenhum amigo de verdade, exceto Vincent Romano. O leal braço direito que o acompanhava desde a adolescência. Muitas mulheres haviam passado por sua vida belezas deslumbrantes atraídas por seu dinheiro e poder, mas nenhuma delas ficou tempo suficiente para entender quem ele realmente era, e nenhuma delas queria. Vincent já estava esperando ao lado do Rolls-Royce Phantom, preto brilhante estacionado em um beco deserto a poucos passos do clube, pronto para levar seu chefe de volta para a cobertura, como fazia todas as noites. Mas naquela noite Gabriel balançou a cabeça. Ele disse a Vincent para ir em frente que ele queria dirigir, que precisava de um pouco de tempo sozinho para pensar, para respirar, para existir como um homem comum em vez de um chefe da máfia carregando o mundo inteiro em seus ombros. Vincent hesitou por um segundo, porque deixar o chefe sozinho tarde da noite nunca era uma boa ideia no mundo deles. Mas ele sabia que era melhor não discutir quando Gabriel havia decidido. Então, ele apenas acenou com a cabeça, entregou as chaves do carro a Gabriel, então recuou para a escuridão e desapareceu como uma sombra silenciosa. Gabriel caminhou em direção ao Rolls-Royce sozinho, e ele não tinha ideia de que dentro daquele carro, o destino o esperava na forma de uma jovem mulher com cabelo ruivo, encolhida e tremendo no chão, e que depois daquela noite sua vida nunca mais seria a mesma. Gabriel caminhou até o Rolls-Royce Phantom com o passo lento e uniforme de um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor. Uma mão no bolso, seu olhar fixo para frente, mas cada sentido acordado e em alerta máximo, o instinto de um predador apurado por anos no submundo. E foi esse instinto que o fez parar bruscamente a poucos passos do carro, seus olhos cinzentos se estreitando em fendas ao perceber que algo não estava certo. A porta traseira estava ligeiramente aberta, apenas uma pequena fresta de alguns centímetros que uma pessoa comum poderia ter perdido. Mas Gabriel não era comum. Ele era um homem que havia sobrevivido a dezenas de tentativas de assassinato e entendia que em seu mundo, uma porta destrancada poderia ser a diferença entre viver e morrer. Sua mão direita deslizou para dentro de seu casaco de caxemira preto e puxou uma pistola carregada, um movimento rápido e suave, como se a arma fosse uma extensão natural de seu corpo. E ele avançou em direção ao carro com passos tão silenciosos quanto um gato à espreita. Seu dedo já no gatilho, pronto para apertar em uma fração de segundo se ele tivesse que. Ele abriu a porta de repente, a arma apontada direto para dentro. E o que ele viu o fez congelar por um raro momento em que Gabriel Rossi foi verdadeiramente pego de surpresa. Não era um assassino enviado para matá-lo,
Nem um inimigo à espreita, nem nada que ele tivesse se preparado para enfrentar. Em vez disso, ele viu uma garota, uma jovem mulher com cabelo ruivo em uma bagunça selvagem e emaranhada como um ninho de pássaro, e olhos verdes arregalados encarando com terror o cano de sua arma, encolhida no chão entre os bancos dianteiro e traseiro, como um pequeno animal encurralado e esperando a morte cair a qualquer momento. Por vários segundos intermináveis, ninguém falou, ninguém se moveu. A tensão no ar tão densa que poderia ter sido cortada com uma faca. Gabriel estudou a garota com olhos frios e avaliadores, tentando decidir quem ela era, a que família ela pertencia, qual propósito a havia trazido ali, enquanto seu dedo permanecia no gatilho e seus batimentos cardíacos permaneciam lentos e constantes, como se aquele fosse apenas mais um dia comum em uma vida construída sobre o perigo. E Scarlett, encarando a arma escura apontada diretamente para seu rosto, não sentiu medo como deveria ter sentido, porque ela tinha tido muito medo naquela noite. Muito medo por 5 anos. Medo até que o medo se tornasse parte de sua carne e sangue, e ela não tinha mais força para ter medo. Se aquele homem a atirasse agora, pelo menos seria mais rápido do que o que Derrick faria com ela se a encontrasse. Mas então os olhos cinzentos de Gabriel se moveram de seu rosto para o resto de seu corpo, e ele viu tudo. Ele viu o lábio rasgado com sangue seco em uma linha escura ao longo de seu queixo. Viu o hematoma se espalhando por sua bochecha esquerda como uma flor venenosa florescendo em pele pálida. Viu a maneira como ela agarrava suas costelas direitas como se estivesse tentando se impedir de se desintegrar. Viu o moletom fino sujo de sujeira e marcado com pequenos rasgos. Viu a maneira como seu corpo não parava de tremer de frio ou medo ou ambos. E algo em Gabriel mudou naquele momento. Uma mudança sutil que nem ele compreendeu totalmente ao perceber que essa garota não era uma ameaça. Essa garota era uma vítima. Uma vítima fugindo de algo tão aterrorizante que ela havia rastejado para dentro do carro de um estranho no meio da noite, apenas para encontrar um lugar para se esconder. Ele abaixou a arma lentamente, deslizou-a de volta para o coldre dentro de seu casaco, e o cinza em seus olhos suavizou um pouco, apenas um pouco, mas o suficiente para Scarlett entender que ela não ia morrer naquela noite. Pelo menos não pelas mãos daquele homem. Gabriel não disse nada. Ele simplesmente tirou seu caro casaco de cachemira, um casaco que provavelmente valia 1 ano inteiro de seu salário na loja de conveniência, e o estendeu para ela, não jogando, não atirando, mas oferecendo-o gentilmente e com uma espécie de respeito, como se ela fosse uma convidada bem-vinda em vez de uma intrusa ilegal em seu carro. Scarlett olhou para o casaco com desconfiança. Instintos de sobrevivência aguçados por 5 anos com Derrick, gritando em sua mente que nada era de graça, que toda gentileza tinha um preço, que ela teria que pagar por aquele casaco com algo que ela não queria dar. Mas ela estava tão fria que seus dentes batiam incontrolavelmente, tremendo tanto que ela não conseguia controlar seu próprio corpo. E finalmente ela estendeu a mão, pegou o casaco, puxou-o em volta dos ombros e afundou no calor ainda persistente do corpo de um estranho como uma mulher se afogando agarrando-se a uma boia. E então Gabriel falou, sua voz baixa e rouca, não ameaçadora, mas curiosa, e tocada por algo que Scarlett não conseguia nomear. Talvez preocupação, talvez raiva, mas não raiva dela, ele perguntou. Apenas 4 palavras simples, mas carregando o peso de uma promessa não dita. Quem fez isso com você? Scarlett não respondeu à pergunta imediatamente. Ela apenas olhou para o estranho parado à sua frente. Olhos verdes afiados com cautela e suspeita, procurando qualquer sinal de engano ou algum motivo oculto por trás de sua presença fria, não exatamente hostil. Ela estava muito acostumada a ser enganada, muito acostumada a palavras doces que escondiam intenções sombrias, muito acostumada à verdade de que sempre que alguém era gentil com ela, havia sempre um preço anexado.
e ela não tinha força para pagar outro. Mas Gabriel não a pressionou. Ele simplesmente ficou ali em silêncio e esperou até que ela estivesse pronta. E aquela paciência, aquele respeito pelo seu espaço que nenhum homem em sua vida jamais havia demonstrado, fez algo dentro de Scarlett começar a amolecer. Ela abriu a boca e as primeiras palavras escaparam como água escorrendo por uma represa rachada, lenta e dolorosa. Ela lhe contou sobre Derek, o padrasto que havia entrado em sua vida quando ela tinha 17 anos, com um sorriso gentil e promessas de uma família feliz. Ela lhe contou sobre sua mãe, sobre Margaret Hayes, a mulher que a amava mais do que tudo no mundo, mas cometeu o erro de confiar em um homem usando a máscara da decência. Ela lhe contou sobre o casamento, sobre os primeiros meses que pareceram pacíficos, e então sobre a primeira noite em que Derek levantou a mão e bateu em sua mãe por nada mais do que uma garrafa de cerveja. E uma vez que aquelas primeiras palavras escaparam, a represa dentro dela se rompeu completamente e tudo jorrou como uma inundação que não podia ser contida. Ela lhe contou sobre a morte de sua mãe, sobre o câncer vicioso que roubou a única mulher que a havia protegido, sobre o último pedido de desculpas de sua mãe na cama do hospital, uma voz que Scarlett ainda ouvia ecoando em seus ouvidos todas as noites. Ela lhe contou sobre os 5 anos de inferno que se seguiram, sobre Derek pegando o dinheiro do seguro de sua mãe, sobre ser forçada a largar a escola e trabalhar no turno da noite em uma loja de conveniência, sobre entregar cada salário todos os meses e não ter permissão para guardar um único centavo. Ela lhe contou sobre as surras, sobre o cinto de couro, sobre o fio elétrico, sobre as noites em que ela ficava encolhida no chão. Não ousando chorar alto porque tinha medo de ser atingida novamente, ela lhe contou sobre as 2 vezes em que tentou fugir, sobre a polícia que não acreditou nela, sobre o abrigo que não conseguiu mantê-la, sobre os documentos forjados que Derek usou para transformá-la em alguém sem direito de decidir sua própria vida. Ela lhe contou sobre aquela noite, sobre as perdas no jogo, sobre a raiva febril de Derek, sobre a surra mais brutal em 5 anos, sobre o momento em que ela viu a faca e teve que escolher entre correr e morrer. Gabriel ouviu tudo sem interromper uma única vez. Seus olhos cinzentos fixos no rosto dela, como se ele estivesse memorizando cada detalhe, cada ferida, cada lágrima escorrendo por suas bochechas que ela nem percebia que estava derramando. Sua expressão permaneceu tão ilegível como sempre. Mas se Scarlett tivesse olhado mais de perto, ela teria visto sua mandíbula cerrada, teria visto suas mãos se fechando em punhos ao seu lado, teria visto um fogo frio queimando naqueles olhos cinzentos, uma raiva silenciosa mais feroz do que qualquer grito de raiva. Quando Scarlett terminou, sua voz estava rouca e seu corpo tremia ainda mais forte do que antes. Esgotada pela liberação de tudo o que ela havia carregado dentro de si por anos, sem que ninguém nunca ouvisse, ela sentou-se ali envolvida no calor de seu casaco de cachemira e esperou por sua reação. Esperou pelo julgamento, ou pena, ou indiferença a que ela havia se acostumado a receber de todos ao seu redor. Mas Gabriel não fez nada disso. Ele ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse pesando algo em sua mente. E então ele lhe disse em uma voz baixa e firme que ela não voltaria para aquela casa naquela noite, que ele tinha um apartamento de hóspedes em sua cobertura que ninguém usava, que ela poderia ficar lá o tempo que quisesse até descobrir o que fazer, que ele não queria nada dela, não exigia nada, não esperava nada, apenas queria dar a ela um lugar seguro para descansar e se recuperar. Scarlett olhou para ele como se ele tivesse acabado de falar uma língua que ela não conseguia entender. Porque em seu mundo, em sua experiência, ninguém dava nada sem querer algo em troca. Ela perguntou a ele, sua voz tremendo e cheia de dúvida. Porque ele a estava ajudando, quem ela era para que ele se importasse,
O que ele ganharia com isso? Gabriel sustentou seu olhar por um longo tempo. E pela primeira vez desde que se conheceram, Scarlett viu algo naqueles olhos cinzentos e frios, algo suave e doloroso que ela não conseguia nomear. Ele respondeu em voz rouca, dizendo que odiava valentões que se aproveitavam dos fracos. Odiava homens que usavam força e poder para atormentar aqueles que não podiam se defender. Odiava pessoas que transformavam a vida de outra pessoa em inferno simplesmente porque podiam. Ele não explicou mais. Não lhe disse a razão mais profunda por trás daquele ódio. Mas a maneira como ele disse, com a fúria firmemente contida e a dor cuidadosamente escondida, fez Scarlett entender que ele não estava falando apenas sobre Derek. Ele estava falando sobre algo muito mais pessoal, alguma ferida de seu próprio passado que ela ainda não conhecia. E naquele momento, pela primeira vez em 5 anos, Scarlett decidiu confiar em um estranho. Não porque ela era ingênua, não porque ela não tinha outra escolha, mas porque ela viu em seus olhos uma honestidade que ela havia esquecido que ainda existia neste mundo. Gabriel dirigiu o Rolls-Royce Phantom pelas ruas noturnas de Manhattan em silêncio. E Scarlett sentou-se no banco de trás, ainda envolvida em seu casaco de cachemira, olhando pela janela sem realmente ver nada. Sua mente oca e nebulosa, como se tudo o que acabara de acontecer fosse apenas um sonho estranho do qual ela poderia acordar a qualquer momento. O carro parou em frente a um arranha-céu de vidro e aço no coração do Upper East Side, um lugar onde o aluguel mensal de um único apartamento era provavelmente mais do que Scarlett ganhava em um ano inteiro na loja de conveniência. Gabriel a levou para o saguão principal, onde um porteiro em uniforme impecável se curvou a ele com respeito misturado com medo. E então eles entraram em um elevador particular reservado para o nível da cobertura. Quando as portas do elevador se abriram no último andar, Scarlett sentiu como se tivesse entrado em um mundo totalmente diferente. Um mundo que ela nunca soubera que existia fora dos filmes de Hollywood e das revistas de luxo brilhantes. A cobertura se estendia diante dela como um palácio no céu, com paredes de vidro do chão ao teto, revelando uma vista panorâmica do horizonte de Manhattan, cintilando com luzes como um mar de estrelas derramado sobre a terra. Pisos de mármore branco refletiam o brilho de lustres de cristal, pendurados em um teto altíssimo, e obras de arte originais. Scarlett tinha certeza de que eram originais e não cópias. Revestiam as elegantes paredes cinzas. Móveis de couro polido e nogueira estavam dispostos com um gosto refinado. Ela não tinha o conhecimento para julgar, mas instinto suficiente para entender que cada peça ali valia mais do que o apartamento dilapidado onde ela havia vivido nos últimos 10 anos. Gabriel a guiou pela sala de estar principal, por um corredor largo, e parou em uma porta de carvalho no fundo, dizendo a ela que aquela era a suíte de hóspedes, e a partir de agora era dela. Ela poderia ficar o tempo que quisesse. Ela tinha controle total daquele espaço, e ninguém tinha permissão para entrar sem sua permissão. Quando a porta se abriu, Scarlett teve que ficar parada por um longo momento, apenas para processar o que seus olhos estavam vendo. Porque aquela suíte de hóspedes, o quarto de que Gabriel falava tão casualmente, como se fosse um canto pequeno e sem importância de sua casa, era maior do que o lugar onde ela havia crescido com sua mãe no Brooklyn. Mais luxuoso do que qualquer lugar em que ela já havia pisado em todos os 27 anos de sua vida. Havia uma sala de estar privativa com um sofá de veludo esmeralda macio como nuvens. Um quarto com uma cama king size vestida com lençóis de seda egípcia cor de marfim. Um banheiro com uma banheira de imersão de mármore e um chuveiro de teto. Uma pequena cozinha equipada com os mais modernos eletrodomésticos que ela não sabia usar e grandes portas de vidro que se abriam para uma varanda privativa com vista para a cidade adormecida abaixo. Scarlett estava no meio de tudo aquilo, ainda com seu moletom sujo e tênis gastos, sentindo-se completamente deslocada, como um camundongo que havia entrado no palácio de um rei.
Gabriel a observou por um momento e então disse a ela que havia algumas roupas novas no armário que ela poderia usar por enquanto, que ele pediria para alguém comprar mais que combinassem com ela amanhã, que se ela precisasse de qualquer coisa mesmo, ela só precisava apertar o botão ao lado da cama e alguém viria imediatamente. Antes de partir, ele a apresentou a um homem alto de meia-idade com um rosto severo, mas olhos que não eram exatamente frios. Um homem que apareceu como que do nada no instante em que Gabriel pronunciou seu nome. Vincent Romano, disse Gabriel, era seu braço direito. E a partir daquele momento, ele seria responsável por garantir que ela estivesse segura. Vincent permaneceria do lado de fora daquela suíte a noite toda, e ninguém seria capaz de se aproximar dela sem passar por Vincent primeiro. Scarlett olhou para Vincent, depois para Gabriel, depois de volta para o quarto luxuoso ao seu redor. E ela não sabia o que dizer, não sabia o que sentir, não sabia o que fazer com tudo aquilo acontecendo tão rápido e tão irreal em comparação com tudo o que ela já havia conhecido. Gabriel lhe deu um aceno formal, disse-lhe que ela deveria descansar porque tinha sido uma noite longa. Então virou-se e foi embora. E a porta se fechou atrás dele, deixando Scarlett sozinha em um quarto cheio de luz e silêncio. Ela ficou imóvel por muito tempo. Então lentamente caminhou até a janela e olhou para a cidade cintilando abaixo dela. E pela primeira vez em 5 anos, ela não estava ouvindo passos pesados do lado de fora da porta. Não estava prendendo a respiração esperando o estrondo da porta sendo arrombada. Não estava se encolhendo para se preparar para a dor que sempre vinha em seguida. Naquela noite, pela primeira vez em 1825 dias, Scarlett Hayes tinha permissão para se sentir segura. Os primeiros dias na suíte de hóspedes da cobertura de Gabriel foram dias em que Scarlett estava sendo curada e forçada a encarar as feridas mais profundas dentro dela. Feridas que haviam sido enterradas por muito tempo sob uma casca dura de sobrevivência. E que agora, quando ela estava finalmente segura, começaram a subir à superfície como corpos flutuando do fundo de um lago. Na primeira noite, ela não conseguia dormir. Mesmo com uma cama macia como nuvens em um quarto perfeitamente quente, ela apenas ficava ali olhando para o teto, ouvindo o silêncio e esperando que algo terrível acontecesse, porque ela havia vivido muito tempo acreditando que algo terrível sempre vinha. Na segunda noite, ela adormeceu de pura exaustão e caiu direto em um pesadelo, sonhando que Derrick estava parado sobre sua cama, com o hálito pesado de uísque, um cinto de couro na mão, e ela acordou com o som de seus próprios gritos, encharcada de suor, seu coração batendo descontroladamente, seus braços e pernas tremendo além de seu controle. A terceira noite, a quarta, a quinta foram as mesmas. Os pesadelos chegando com o ritmo constante da maré, arrastando-a para as águas mais profundas do medo e depois cuspindo-a de volta por volta das 3 ou 4 da manhã, com olheiras sob os olhos e um corpo que não parava de tremer. Durante o dia, ela mal saía da suíte. Ela tinha medo de sair, medo de estranhos, medo de que qualquer barulho repentino pudesse ser um sinal de que Derrick a havia encontrado e estava vindo para arrastá-la de volta para o inferno. Sempre que alguém batia, mesmo que fosse apenas um membro da equipe entregando comida, ela pulava, seu coração disparado. E levava minutos para ela se acalmar e lembrar a si mesma que estava em um lugar seguro, que Vincent estava de guarda do lado de fora, que Derrick não poderia alcançá-la ali. Gabriel observou tudo isso à distância. Ele não invadiu seu espaço. Ele não forçou conversas nem exigiu que ela agisse normalmente, mas ele viu as sombras arroxeadas ficando mais profundas sob seus olhos. Viu a maneira como ela se encolhia com sons altos. Viu ela se trancando dentro de uma prisão invisível que Derrick havia construído em sua mente ao longo de 5 anos. E ele sabia que ela precisava de mais do que um lugar seguro para dormir. Ela precisava ser curada de dentro para fora.
No sétimo dia, Gabriel apresentou Scarlett a uma mulher de meia-idade com cabelo prateado, bem cortado, e olhos castanhos quentes como uma xícara de chocolate quente em um dia de inverno. Uma mulher chamada doutora Catherine Moore, uma das principais psicólogas de Nova York, especializada em trauma e violência doméstica. Alguém que Gabriel havia contatado na primeira noite em que trouxe Scarlett para cá. No início, Scarlett recusou-se a conhecê-la. Ela não queria falar sobre o que havia acontecido. Ela não queria reabrir feridas que mal haviam começado a cicatrizar. Ela não queria que um estranho olhasse para a parte mais escura de sua vida e a julgasse por ser fraca, por não ter fugido antes, por ter suportado por muito tempo. Mas a doutora Moore não a julgou. Ela não a interrogou. Ela não a pressionou. Ela simplesmente sentou-se com Scarlett, tomando chá em silêncio, contando pequenas histórias sobre sua própria vida, sobre outros pacientes sem citar nomes, sobre a lenta jornada de cura para pessoas que uma vez acreditaram que nunca poderiam escapar. Ao mesmo tempo, outro homem apareceu na vida de Scarlett. Thomas Wright, o advogado particular da família Rossi, um homem de 55 anos com cabelo prateado, penteado para trás e olhos afiados como lâminas atrás de óculos com armação dourada. Thomas veio ver Scarlett com uma pilha grossa de arquivos e um plano detalhado para levar Derek Collins à justiça. Ele explicou os passos que seriam necessários, coleta de evidências, testemunhos, o processo legal, o que ela teria que enfrentar se optasse por prosseguir. Scarlett estava com medo. Ela já havia tentado ir à polícia antes e falhou. Ela havia tentado procurar ajuda e foi arrastada de volta para o inferno. Ela não sabia se seria diferente ou se outra derrota dolorosa a esperava. Mas Thomas a tranquilizou com uma voz calma e firme, dizendo a ela que desta vez seria diferente. Que ter Gabriel Rossi por trás dela significava que ninguém ousaria aceitar um suborno e distorcer o caso. Que sua equipe construiria um arquivo tão hermético que nenhum advogado de defesa poderia desvendá-lo. Que Derek pagaria pelo que havia feito, não importa o quão longe ele tentasse fugir. Scarlett ouviu e pela primeira vez em anos, ela sentiu uma pequena centelha de esperança começar a acender em seu peito, minúscula e frágil como uma vela ao vento, mas ainda ali, ainda queimando, ainda lançando um pouco de luz sobre o caminho à frente, mesmo que apenas por uma curta distância. Dia após dia, com o apoio da doutora Moore e a paciência ilimitada de Gabriel, Scarlett começou a se abrir, começou a confiar, começou a se permitir curar de feridas que ela havia acreditado que nunca cicatrizariam. Gabriel Rossi não era estranho à dor que Scarlett carregava dentro dela. Ele a entendia mais claramente do que quase qualquer um no mundo, porque ele já havia sido um menino de 15 anos, impotente, observando sua mãe suportar as mesmas coisas que Scarlett havia suportado. E essa memória ainda queimava em sua mente como uma cicatriz que nunca cicatrizou, mesmo depois de mais de 20 anos terem passado. Sua mãe, Isabella Rossi, era uma mulher italiana com longos cabelos pretos como um rio de noite e os olhos castanhos mais quentes que Gabriel já havia visto. Uma mulher nascida para amar e ser amada. No entanto, o destino a colocou nas mãos de Lorenzo Rossi, o chefe da máfia mais implacável e sanguinário que Nova York já havia conhecido. Lorenzo casou-se com Isabella quando ela tinha apenas 18 anos. Um casamento arranjado entre duas famílias mafiosas destinado a fortalecer o poder. E Isabella não tinha o direito de recusar, o direito de escolher, o direito de decidir seu próprio destino. Ela tentou amar Lorenzo, tentou ser uma boa esposa, tentou construir uma família feliz com tijolos que haviam apodrecido desde o início. Mas Lorenzo não sabia amar. Ele só sabia possuir e controlar. E quando Isabella falhava em atender às suas expectativas irracionais, quando ela ousava ter sua própria opinião ou ousava olhá-lo com olhos que não eram suficientemente assustados, ele lhe ensinava uma lição com seus punhos.
Gabriel ainda se lembrava das noites em que ele ficava em seu quarto, ouvindo o choro de sua mãe através da parede. As manhãs em que ele a via usando óculos escuros para esconder hematomas ao redor dos olhos, mesmo dentro de casa. Às vezes em que ele perguntava por que ela estava machucada e ela apenas lhe dava um sorriso triste e dizia que tinha sido descuidada e caiu que ele não deveria se preocupar. Ele sabia a verdade desde cedo. Ele sabia que tipo de homem seu pai era, mas ele era apenas uma criança. Ele não tinha força, nenhum poder, nenhuma maneira de proteger sua mãe de um homem que todo o submundo de Nova York temia. E então veio aquela noite fatídica, a noite em que Gabriel tinha 15 anos e estava estudando em seu quarto, quando ouviu gritos e barulhos lá embaixo. Ele correu para a escada e viu sua mãe deitada imóvel no chão, sangue escorrendo de uma ferida em sua cabeça, os olhos castanhos quentes agora fixos e sem ver nada. Lorenzo estava lá no topo da escada, olhando para o corpo de sua esposa com olhos tão frios quanto gelo, sem um lampejo de emoção, sem uma lágrima, sem um traço de arrependimento. Ele falou com Gabriel em um tom tão casual como se estivesse falando sobre o tempo, dizendo que a mãe de Gabriel havia escorregado e caído da escada, que foi um acidente infeliz e que Gabriel não tinha permissão para chorar porque homens Rossi nunca choravam. Gabriel sabia que não era um acidente. Ele sabia o que seu pai havia feito, mas não podia provar, não podia dizer, não podia fazer nada além de ficar ali enquanto eles levavam sua mãe embora e engolir suas lágrimas. Naquela noite, quando toda a casa havia silenciado e Lorenzo foi para a cama como se nada tivesse acontecido, Gabriel, de 15 anos, ajoelhou-se ao lado do sangue seco no chão de mármore e fez um juramento que carregaria pelo resto de sua vida. Ele jurou que nunca se tornaria seu pai. Ele nunca levantaria a mão para bater em uma mulher. Ele nunca permitiria que alguém sob sua proteção suportasse o que sua mãe havia suportado. E ele manteve esse voto pelos próximos 21 anos. Mesmo quando ele herdou o império de Lorenzo, depois que Lorenzo morreu de um ataque cardíaco. Mesmo quando ele teve que fazer coisas impiedosas para manter o poder no submundo, ele nunca pôs as mãos em mulheres ou crianças. Ele nunca permitiu que seus homens o fizessem. Ele nunca esqueceu os olhos castanhos quentes de sua mãe, escurecendo ao pé da escada, quando ele tinha 15 anos. E agora, quando Gabriel olhava para Scarlett Hayes, a garota ruiva de olhos verdes familiar demais com o medo, ele via sua mãe nela. Ele via a Isabela na maneira como Scarlett se encolhia a cada som, na maneira como ela abaixava a cabeça como se estivesse se preparando para um golpe, na maneira como ela não conseguia confiar em nenhuma gentileza porque havia sido traída muitas vezes. Mas Gabriel também via algo mais do que isso, algo que ele não compreendia totalmente e não ousava nomear. Uma atração que ia além da pena ou da simpatia. Um desejo de protegê-la não apenas porque ele odiava valentões que se aproveitavam dos fracos, mas porque ele queria vê-la sorrir, queria ver aqueles olhos verdes brilharem de felicidade em vez de escurecerem de medo. Queria ser a razão pela qual ela se sentia segura em um mundo que havia sido muito cruel com ela. 2 semanas se passaram desde aquela noite fatídica, e Scarlett Hayes havia começado a se recuperar de maneiras que nem ela esperava. Os hematomas em seu corpo desapareceram dia após dia, e depois desapareceram completamente. O lábio rachado cicatrizou até que apenas uma pequena cicatriz permaneceu. Uma que você só podia ver se olhasse muito de perto. Suas costelas não mais a apunhalavam de dor sempre que ela respirava fundo, e sua pele lentamente recuperou um toque de cor em vez da palidez branca como o papel daqueles primeiros dias. Mas mais importante do que as mudanças físicas foram as mudanças dentro dela. Mudanças sutis que apenas a Dra. Moore e Gabriel pareciam notar. A maneira como ela não mais se encolhia tão violentamente a cada som, a maneira como ela começou a sustentar o olhar de alguém quando falava. A maneira.
De vez em quando, um pequeno sorriso surgia em sua boca quando algo a divertia. Um sorriso ainda cauteloso e frágil como a asa de uma borboleta recém-aberta. E durante aquelas 2 semanas, uma nova rotina se formou entre Scarlett e Gabrielle, algo pequeno, mas brilhante, que se tornou o destaque silencioso de ambos os dias, embora nenhum deles ousasse admitir. Todas as noites, depois que Gabrielle terminava seu trabalho e voltava para a cobertura, ele convidava Scarlett para jantar com ele na sala de jantar principal. Não um banquete suntuoso com dezenas de pratos como os jantares que ele participava para negócios, mas uma refeição simples com os dois sentados, um de frente para o outro, em uma longa mesa de carvalho, comendo pratos italianos tradicionais preparados por seu chefe particular, conversando sobre coisas que nada tinham a ver com a máfia ou violência ou as sombras esperando além da porta. Gabriel lhe contou sobre seus negócios legítimos, sobre projetos imobiliários e a cadeia de restaurantes italianos que ele estava construindo, sobre os livros que ele lia quando não conseguia dormir à noite, sobre a coleção de discos de vinil de jazz clássico que ele havia silenciosamente reunido desde jovem. Scarlett ouviu, e seus olhos verdes lentamente se iluminaram com curiosidade e um prazer que ela pensou ter perdido há muito tempo. E então ela começou a falar também, a compartilhar pedaços de si mesma que ela havia mantido escondidos por 5 anos. Uma noite, quando o jantar terminou e eles estavam sentados na varanda olhando para a cidade cintilando com luz, Scarlett contou a Gabrielle sobre seu sonho. O sonho de se tornar uma designer gráfica que ela havia sido forçada a abandonar quando Derrick a fez sair da escola. Ela lhe contou sobre as noites em seu dormitório com um laptop antigo, ensinando a si mesma Photoshop e Illustrator através de vídeos no YouTube, sobre seus primeiros designs, desajeitados mas cheios de paixão, sobre um professor de arte que a elogiou e disse que ela tinha um potencial real se continuasse. Seus olhos se iluminaram enquanto ela falava. Uma luz que Gabriel nunca tinha visto nela antes. E ele percebeu que por trás da garota assustada e ferida que ele havia encontrado no chão de seu carro naquela noite, havia uma alma cheia de esperança e desejo. Uma flor pisoteada por muito tempo, mas ainda forte o suficiente para alcançar o sol. Gabriel a ouviu por horas sem interromper. E quando ela terminou, ele simplesmente acenou com a cabeça e disse que nunca era tarde para perseguir um sonho. Que se ela quisesse voltar para a escola, ele a apoiaria de todas as maneiras que pudesse. Não como um favor que ela teria que pagar, mas simplesmente porque ela merecia a chance de viver a vida que queria. E então aquela noite chegou. A noite em que tudo entre eles mudou de uma forma que nenhum deles tinha previsto. Scarlett estava presa no pior pesadelo que tivera desde que chegara ali. Ela sonhava que Derrick a havia encontrado, estava arrastando-a para fora da suíte, prendendo-a no chão e levantando o cinto. E ela gritou até a garganta queimar, e acordou na escuridão com o coração batendo descontroladamente e lágrimas escorrendo pelo rosto. E então ela ouviu uma batida na porta, ouviu Gabriel chamando seu nome com uma voz cheia de preocupação, perguntando se ela estava bem, perguntando se ela precisava que ele entrasse. Scarlett não conseguiu responder. Ela apenas chorou. Chorou como não chorava há anos. E Gabriel abriu a porta e entrou. Viu-a sentada encolhida na cama como uma criança perdida pega em uma tempestade. E ele fez o que o instinto lhe disse para fazer. Ele sentou-se ao lado dela, deslizou um braço em volta de seus ombros e a puxou para o abrigo amplo e quente de seu peito, segurando-a sem uma palavra, deixando-a chorar até não restar mais lágrimas, deixando-a tremer até que seu corpo lentamente se acalmasse, deixando-a sentir seu batimento cardíaco constante como um lembrete de que ela estava ali. Ela estava segura, ela não estava mais sozinha. E naquele momento, quando Scarlett levantou o rosto e olhou nos olhos cinzentos de Gabriel,
Quando ela viu sua preocupação genuína e algo muito mais gentil por baixo, ela percebeu que algo estava mudando entre eles, algo além da gratidão e proteção, algo que ela não ousava nomear, ainda assim algo que havia começado a acender em seu coração, como uma pequena chama no meio de uma amarga noite de inverno. A verdade veio a Scarlett em uma tarde, 3 semanas depois da noite. Gabriel a segurou em seus braços, até que o pesadelo finalmente se quebrou. Uma tarde, tão comum quanto qualquer outra, quando ela estava andando pelo corredor da cobertura procurando por um livro que Gabriel havia mencionado no jantar da noite anterior, e ela por acaso passou pela porta de seu escritório, que estava ligeiramente aberta. Ela não tinha intenção de bisbilhotar. Ela pretendia continuar andando e seguir em frente. Mas então a voz de Gabriel se propagou e a parou como se ela tivesse sido pregada no chão. Ele estava ao telefone com alguém, seu tom frio e afiado como uma lâmina de uma maneira que ela nunca tinha ouvido antes. Nada como a paciência gentil que ele lhe dava todas as noites. Ele falou sobre território, sobre remessas, sobre lidar com um traidor que havia ousado alimentar informações para uma família rival, sobre enviar uma mensagem clara para que outros não ousassem seguir. Aquelas palavras, aquelas frases. Scarlett tinha ouvido o suficiente em filmes sobre o submundo para entender o que significavam, para entender quem era o homem que a havia salvado, dado a ela abrigo, segurado-a enquanto ela chorava no escuro. Gabriel Rossi era máfia, um chefe, um homem vivendo fora da lei, e talvez um homem que havia feito coisas terríveis que ela nem conseguia imaginar. Ela deu um passo para trás, depois mais um. Então virou e apressou-se para sua suíte, batendo a porta atrás de si e sentando-se na cama com o coração disparado e a mente girando com 1000 perguntas sem resposta. Ela havia fugido de um inferno apenas para cair em outro? Ela havia confiado na pessoa errada novamente? Ela havia sido tola o suficiente para ser enganada pela gentileza na superfície enquanto outro monstro esperava por baixo? Mas naquela noite, quando Gabriel bateu em sua porta para convidá-la para jantar como de costume, Scarlett abriu e olhou diretamente em seus olhos com uma expressão que ele nunca havia visto nela antes. Uma expressão cheia de dúvida e dor, e uma pergunta que ela não precisava dizer em voz alta. Gabriel entendeu imediatamente. Ele tinha vivido neste mundo por muito tempo para não reconhecer o momento em que alguém descobria a verdade sobre ele. E ele não tentou mentir, não tentou se justificar, não tentou suavizar o que ele realmente era. Ele lhe disse em uma voz baixa e direta que ele era o chefe da família Rossi, que sua família controlava grande parte da atividade subterrânea de Nova York, que ele havia feito coisas que a lei condenaria se houvesse provas suficientes, que ele não era um bom homem pelos padrões da sociedade comum. Mas ele também lhe disse que nunca havia mentido para ela sobre nada. Que tudo o que ele havia feito por ela havia vindo da sinceridade, que ela tinha todo o direito de ir embora agora mesmo se quisesse, e ele ainda garantiria que ela estivesse segura de Derrick onde quer que fosse. Que a escolha sempre foi dela e ele respeitaria qualquer decisão que ela tomasse. Scarlett não disse uma palavra. Ela apenas fechou a porta novamente e deixou Gabriel sozinho no corredor. E ela passou os próximos 3 dias dentro de sua suíte pensando, lutando, pesando, colocando 2 homens na balança de sua vida e medindo-os um contra o outro. Derek Collins, um contador, um cidadão comum, um homem que a sociedade olharia e veria alguém respeitável com um emprego estável e um sorriso gentil. No entanto, por trás de portas fechadas, um demônio que a havia atormentado por 5 anos, a despojado de liberdade e dignidade, a transformado em um corpo vazio que conhecia apenas o medo e a resistência. Gabriel Rossi, um chefe da máfia, um homem fora da lei, alguém que a sociedade condenaria como um criminoso perigoso que pertencia atrás das grades. No entanto, nas últimas 3 semanas, ele a havia abrigado sem exigir nada,
contratado um psicólogo e um advogado para ajudá-la, ouvido por horas enquanto ela falava sobre sonhos enterrados, segurado-a à noite, quando ela chorava sem nunca tocá-la, de uma forma que fosse errada, dado a ela uma escolha quando Derrick havia roubado todas as escolhas. E Scarlett percebeu uma verdade simples, mas profunda, que levou 27 anos para entender. Títulos e empregos não definem uma pessoa. Ações, sim, e um homem comum pode ser um demônio, enquanto um chefe da máfia pode ser o único que a tratou como um ser humano digno de respeito. No quarto dia, Scarlett abriu sua porta e saiu. Caminhou pelo corredor até o escritório de Gabriel, onde ele estava sentado atrás de sua mesa, olhos cinzentos, cheios de preocupação enquanto ele a observava entrar. Ela não disse muito. Ela apenas disse que havia decidido ficar, que não se importava quem ele era no mundo fora daquela cobertura, que ela só se importava quem ele era para ela. E ele havia mostrado isso a ela por 3 semanas através de ações, não palavras. Gabriel a olhou por um longo momento. Então ele acenou, e naqueles olhos cinzentos e frios, Scarlett viu pela primeira vez um brilho de calor que ela sabia que ele havia escondido por muito tempo. A escuridão que Scarlett pensou ter deixado para trás, finalmente a encontrou. Em uma tarde, um mês depois de ela ter decidido ficar com Gabriel, quando ela estava sentada na suíte de hóspedes, lendo um livro sobre design gráfico que Gabriel havia comprado para ela. E pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente em paz. O telefone de Vincent tocou no corredor. Então vieram passos apressados. Então uma batida em sua porta, rápida e urgente, nada como o usual. Quando ela abriu, ela viu que o rosto normalmente calmo de Vincent estava mais tenso do que ela jamais havia visto. Vincent disse a ela que um homem estava lá embaixo no saguão do prédio, gritando o nome dela e exigindo vê-la, ameaçando chamar a polícia, processar o prédio, fazer o que fosse preciso para arrastá-la de volta. E o nome daquele homem era Derrick Collins. O coração de Scarlett pareceu parar por um momento. O sangue em seu corpo parecia ter se transformado em gelo, e ela teve que agarrar o batente da porta para não desabar no chão. Derrick a havia encontrado. Ela não entendia como. Embora ela pensasse que estava segura dentro daquela fortaleza, ele ainda a havia rastreado como um predador, capturando o cheiro de sua presa, mesmo nos confins da terra. Vincent explicou que Derrick não havia contratado um investigador particular como eles temiam inicialmente. Em vez disso, Derrick havia usado seus antigos contatos na companhia de seguro de saúde para sinalizar o número de segurança social de Scarlett. Quando a equipe de Gabriel processou recentemente uma avaliação médica para ela, o sistema acionou um alerta, permitindo que Derrick rastreasse o local até este edifício específico. Gabriel foi informado imediatamente, e ele apareceu ao lado de Scarlett apenas minutos depois, seu rosto frio como gelo e seus olhos cinzentos queimando com uma fúria que ela nunca tinha visto antes. Uma raiva silenciosa mais assustadora do que qualquer grito. Ele pegou a mão dela e perguntou se ela queria descer e encarar Derrick, ou se ela queria ficar lá em cima e deixá-lo resolver. E Scarlett, tremendo tanto que mal conseguia respirar, disse que queria descer. Ela queria vê-lo. Ela precisava encarar aquele fantasma uma última vez para poder verdadeiramente seguir em frente com sua vida. Eles desceram de elevador até o saguão principal, onde o caos se desenrolava. Derrick Collins estava no meio do piso de mármore, seu rosto vermelho de raiva e provavelmente álcool, suas roupas amassadas como se ele não as tivesse trocado há dias, sua boca vomitando ameaças e obscenidades enquanto 2 seguranças do prédio tentavam contê-lo sem transformar aquilo em uma briga. No momento em que ele viu Scarlett sair do elevador, seus olhos se iluminaram com uma fúria enlouquecida, e ele começou a gritar ainda mais alto, chamando-a por nomes que ninguém merecia ser chamado, gritando que ela era uma traidora que havia fugido com algum homem rico, gritando que ela pertencia a ele e ele a arrastaria de volta, não importa o quão longe ela corresse,
gritando que ela pagaria por ousar desafiá-lo, por ousar jogar aquela lâmpada nele naquela noite. Scarlett ficou parada e olhou para o homem que a havia atormentado por 5 anos. E ela se assustou ao perceber que o medo que ele costumava invocar nela não era tão poderoso quanto antes. Ele ainda era aterrorizante. Ele ainda fazia seu coração disparar. Mas ela não era a garota fraca e solitária que ela havia sido 5 anos atrás. Ela tinha Gabrielle ao seu lado, Vincent atrás dela, uma equipe inteira pronta para protegê-la. E, acima de tudo, ela tinha a si mesma, uma Scarlett Hayes que havia começado a recuperar força e autoestima depois de anos sendo esmagada. Gabriel fez um sinal para seus próprios seguranças, que haviam aparecido tão silenciosamente que ela nem havia notado. E eles agarraram Derrick em um instante, torcendo seus braços para trás e o jogando no chão, mesmo enquanto ele continuava a gritar e praguejar. Gabriel olhou para Derrick com uma expressão que poderia matar. E ele disse a Scarlett em uma voz tão fria quanto o inverno que ele poderia cuidar daquele homem agora mesmo, que Derrick desapareceria e ninguém jamais encontraria o corpo, que era assim que o mundo de Gabriel resolvia problemas. E Derrick merecia aquele destino. Mas Scarlett colocou a mão no braço de Gabriel e balançou a cabeça. Ela disse a ele que não queria que Derrick morresse tão facilmente. Ela não queria que ele desaparecesse na noite como se nunca tivesse existido. Ela queria que ele enfrentasse o que havia feito em um tribunal. Ela queria que ele se apresentasse diante de um juiz e a ouvisse descrever cada surra, cada noite de terror, cada cicatriz em seu corpo e em sua alma. Ela queria que ele a olhasse nos olhos quando o júri o declarasse culpado. Ela queria que ele apodrecesse na prisão por anos, com o conhecimento de que ela havia vencido e ele havia perdido. Ela disse a Gabriel que queria justiça, não vingança. E as duas não eram a mesma coisa, mesmo que às vezes parecessem semelhantes. Gabriel a estudou por um longo momento, e então ele assentiu. O respeito em seus olhos cinzentos mais profundo do que nunca, porque ele sabia quanta força e coragem era preciso para uma vítima se levantar e exigir justiça, em vez de deixar outra pessoa se vingar. E Scarlett Hayes, a garota que uma vez se encolheu no chão de seu carro naquela noite, havia se tornado uma mulher muito mais forte do que ela ainda percebia. As semanas após a prisão de Derrick foram semanas nas quais Scarlett teve que encarar seu passado da maneira mais direta e dolorosa, porque ela teve que contar sua história de novo e de novo para a polícia, para o promotor, para os assistentes sociais. E cada nova contagem significava reviver memórias que ela havia tentado enterrar por 5 longos anos. Thomas Wright, o advogado de Gabriel, trabalhou sem descanso para construir um caso hermético contra Derrick, coletando depoimentos de vizinhos que haviam ouvido gritos ecoando do apartamento à noite, rastreando ex-colegas de trabalho da loja de conveniência que haviam visto hematomas no corpo de Scarlett, e o mais importante de tudo, organizando uma avaliação médica completa para ela no Hospital Mount Sinai, o mesmo hospital onde sua mãe havia trabalhado por tantos anos. Os resultados daquele exame fizeram até aqueles que já conheciam a história de Scarlett tremerem porque seu corpo carregava provas inegáveis de 5 anos de inferno. O médico documentou 3 costelas que haviam sido quebradas e curadas incorretamente porque nunca foram tratadas, deixando pequenas deformidades que apenas um raio-x poderia revelar. Havia uma longa cicatriz ao longo de seu couro cabeludo, escondida sob seus cabelos do tempo em que Derrick a jogou na quina de uma mesa. E ela havia costurado a ferida sozinha com agulha e linha comuns, porque não tinha permissão para ir ao hospital. Havia pequenas cicatrizes espalhadas por suas costas e coxas, os resquícios de surras com um cinto de couro e um fio elétrico. E havia as lesões psicológicas que a Dra. Catherine Moore registrou em seu relatório profissional. Transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade crônica, pesadelos recorrentes, uma resposta de sobressalto exagerada a gatilhos súbitos.
Tudo isso foi compilado em um arquivo grosso que seria apresentado no tribunal amanhã. E Scarlett sabia que estava pronta. Pronta para encarar Derek uma última vez. Pronta para contar sua história diante de um júri. Pronta para reivindicar justiça para si mesma e para a garota de 17 anos que uma vez não tinha ninguém para protegê-la. Na noite anterior ao julgamento, Scarlett estava na varanda da cobertura, olhando para Manhattan cintilando abaixo. Suas emoções uma estranha mistura de preocupação e calma, medo do que poderia acontecer amanhã e uma tranquila confiança de que, não importa o resultado, ela já havia vencido simplesmente por se levantar. Ela não ouviu os passos de Gabriel até que ele estivesse ao lado dela, seu ombro quase tocando o dela, o calor de seu corpo se espalhando no ar frio de dezembro. Eles ficaram juntos em silêncio por muito tempo, olhando para a cidade, e então Gabriel falou, sua voz mais baixa e rouca do que o normal, como se as palavras que ele estava prestes a dizer tivessem sido guardadas em seu peito por muito tempo e agora estivessem forçando sua saída. Ele disse que antes de conhecê-la, ele pensou que havia morrido há muito tempo. Morreu na noite em que sua mãe estava ao pé da escada. Morreu no momento em que ele entendeu que poder e dinheiro podiam comprar quase tudo, exceto amor e sinceridade. Ele disse que havia vivido como um cadáver ambulante por anos, fazendo o que tinha que ser feito para manter seu império de pé, encontrando quem ele precisava encontrar, dizendo o que ele precisava dizer, enquanto dentro dele havia um vasto vazio que nada podia preencher, até a noite em que ele abriu a porta de seu carro e a viu. Uma jovem mulher cheia de ferimentos e medo, ainda assim corajosa o suficiente para correr, forte o suficiente para sobreviver, ainda pura o suficiente para olhá-lo como um ser humano, em vez de um chefe aterrorizante. Ele lhe disse que a amava, não o amor possessivo e controlador que Derek oferecia, mas um amor que o fazia querer vê-la feliz, quer essa felicidade o incluísse ou não. Um amor que o fazia querer protegê-la, mas também queria vê-la em pé. Um amor que o fazia disposto a esperar o tempo que ela precisasse para se curar e disposto a aceitar se ela decidisse que ele não era o homem que ela queria. Scarlett virou-se para olhá-lo e pela primeira vez ela realmente viu Gabriel Rossi. Não o frio chefe da máfia que todos temiam, não um homem poderoso que sempre controlava todas as situações, mas um homem abrindo seu coração para ela com toda a vulnerabilidade que ele havia escondido por tantos anos. E ela chorou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Mas estas não eram lágrimas de dor ou medo como todas as vezes que ela havia chorado nos últimos 5 anos. Estas eram lágrimas de felicidade. Felicidade por ser amada. Felicidade por ser vista como um ser humano com valor. Felicidade que depois de tanta escuridão, ela finalmente encontrou a luz. Ela não respondeu com palavras. Ela respondeu dando um passo à frente, colocando a mão sobre o peito dele, onde seu coração batia, então erguendo-se na ponta dos pés e pressionando os lábios nos dele gentil e ternamente. Um beijo que não exigia nada, não reivindicava nada. Simplesmente duas almas que se encontraram no escuro, finalmente ousando se tocar sob as estrelas. A manhã da aparição no tribunal chegou sob um céu cinza ardósia e nuvens pesadas que anunciavam uma tempestade de inverno se aproximando. No entanto, Scarlett Hayes acordou com uma estranha calma que ela não acreditava que poderia sentir no dia mais importante de sua vida. Ela parou diante do espelho na suíte de hóspedes e olhou para a mulher que a encarava. E ela quase não se reconheceu porque a mulher no vidro não era mais a garota magra com olhos vazios e uma palidez doentia de 2 meses antes. Ela usava um elegante terno preto que Gabriel havia mandado fazer para ela. Seus cabelos presos em um coque na nuca. E embora seus olhos verdes ainda contivessem um traço de preocupação, eles também carregavam uma firmeza que ela havia perdido há muito tempo e agora estava lentamente reencontrando. Gabriel a levou ao Tribunal Federal de Manhattan em um carro diferente,
não o Rolls-Royce Phantom onde eles se conheceram. E ele segurou a mão dela firmemente durante toda a viagem, não dizendo nada, deixando sua presença lembrá-la de que ela não estava mais sozinha. Quando eles entraram no tribunal, Scarlett viu Derek Collins pela primeira vez desde o dia em que ele foi preso no saguão do prédio de Gabrielle, e ela quase não o reconheceu. Derek sentou-se na mesa de defesa em um uniforme laranja de prisão, seu cabelo sal e pimenta selvagem e despenteado, não mais alisado como havia sido quando ele fazia o papel de um cidadão respeitável. Seu rosto magro depois de semanas sob custódia sem álcool. E seus olhos, os olhos que uma vez a aterrorizaram até os ossos, eram agora os olhos de um homem que havia perdido tudo e estava vendo seu mundo desmoronar pedaço por pedaço. Quando aqueles olhos encontraram os de Scarlett, ele enrugou os lábios em um sorriso de desprezo cheio de ódio e desprezo, como se ainda estivesse tentando ameaçá-la com velhos hábitos. Mas Scarlett não baixou o olhar como havia feito por 5 anos. Ela o encarou diretamente até que ele fosse o primeiro a desviar o olhar. O julgamento começou com procedimentos legais que Scarlett mal ouviu porque estava focada no momento em que teria que se levantar, ir para o banco das testemunhas e contar sua história. E quando esse momento chegou, quando Thomas Wright chamou seu nome, e ela se levantou e caminhou em direção à caixa das testemunhas, ela sentiu os olhos de Gabrielle seguindo cada passo. Sentiu a força que ele estava enviando a ela através daquele olhar firme. E ela respirou fundo e começou. Ela lhes contou sobre o dia em que sua mãe conheceu Derek, sobre o casamento, sobre os primeiros meses que pareceram pacíficos. Ela lhes contou sobre a primeira noite em que Derek levantou a mão e bateu em sua mãe, sobre como a violência escalou dia após dia, sobre ser forçada a ver sua mãe suportar em silêncio porque ela não sabia para onde mais ir. Ela lhes contou sobre o câncer, sobre a morte de sua mãe, sobre o último pedido de desculpas na cama do hospital que ainda ecoava em seus ouvidos todas as noites. Ela lhes contou sobre os 5 anos de inferno depois, sobre dinheiro roubado, liberdade arrancada, dignidade esmagada, surras incontáveis, 3 costelas quebradas que nunca foram levadas a um hospital, a cicatriz em seu couro cabeludo que ela costurou sozinha com agulha e linha comuns. Ela lhes contou sobre as 2 vezes em que tentou fugir e falhou, sobre a polícia que não acreditou nela, sobre o abrigo que não conseguiu mantê-la, sobre a papelada falsificada que Derek usou para transformá-la em uma prisioneira dentro de sua própria vida. E ela lhes contou sobre a noite fatídica, sobre a surra mais brutal de todas, sobre o momento em que ela viu a faca e teve que escolher entre correr e morrer, sobre como ela escolheu correr e encontrou liberdade no lugar que menos esperava. Sua voz tremeu nos primeiros minutos, mas quanto mais ela falava, mais forte ela se tornava, porque cada palavra que saía de sua boca era outra corrente sendo afrouxada. Cada verdade trazida à luz era mais um passo em direção à verdadeira liberdade. Após o depoimento de Scarlett, o promotor chamou outras testemunhas, uma por uma. O vizinho que havia ouvido gritos à noite, mas tinha tido muito medo de intervir. O ex-colega de trabalho da loja de conveniência que havia visto hematomas nos pulsos de Scarlett e perguntou sobre eles, apenas para Scarlett balançar a cabeça em silêncio. O médico do Mount Sinai apresentando as descobertas médicas com raio-x mostrando costelas que haviam sido quebradas e curadas da maneira errada. A doutora Catherine Moore lendo um relatório psicológico detalhado sobre as lesões que Scarlett carregava em sua mente. O advogado de defesa de Derek tentou revidar, tentou pintar Scarlett como mentalmente instável, inventando histórias para punir seu padrasto. Mas havia muitas evidências, muitas testemunhas, e as cicatrizes no corpo de Scarlett não podiam mentir. O júri levou apenas 2 horas para chegar a um veredito. E quando o juiz pronunciou aquelas 2 palavras culpado,
Scarlett sentiu como se uma pedra de 1000 libras tivesse sido levantada de seu peito e ela finalmente pôde respirar depois de 5 anos de sufocamento. Derek Collins foi sentenciado a 8 anos de prisão por agressão, confinamento ilegal e extorsão. E quando a sentença foi lida, ele começou a gritar, amaldiçoar Scarlett. Ameaçou que a encontraria quando saísse e a faria pagar. Mas Scarlett não tinha mais medo. Ela se levantou, caminhou em direção à mesa da defesa onde Derek era mantido firmemente por 2 oficiais e olhou diretamente em seus olhos cheios de ódio com uma calma que surpreendeu até a ela. Ela disse a ele, sua voz firme e clara o suficiente para todo o tribunal ouvir, que você não tem mais poder sobre mim, que eu não sou a garota assustada que eu era 5 anos atrás, que você pode apodrecer na prisão pensando no que você fez. E quando você sair, eu ainda estarei aqui ainda vivendo, ainda feliz porque você perdeu e eu venci. 1 ano havia se passado desde o fim do julgamento, e Derek Collins foi enviado para uma prisão federal para cumprir uma sentença de 8 anos. E Scarlett Hayes havia se tornado uma pessoa completamente diferente da garota tremendo que uma vez rastejou para o Rolls Royce de Gabrielle em uma amarga noite de novembro, 1 ano antes. Ela concluiu um programa de design gráfico online que Gabrielle financiou para ela, não como um presente ou um favor que ela tinha que pagar, mas como um investimento em um futuro que ele acreditava que ela poderia construir. Ela começou a pegar seus primeiros projetos freelance, projetando logotipos para pequenas cafeterias no Brooklyn, criando imagens promocionais para negócios locais. E todo mês, quando ela olhava para sua própria conta bancária, a primeira conta em sua vida que ela jamais teve permissão para ter, ela sentia um orgulho que nenhuma palavra poderia conter. O dinheiro que ela ganhava não era muito, e certamente não podia ser comparado à vasta riqueza de Gabrielle, mas era dela, ganho por seu próprio talento e esforço. E esse sentimento era mais precioso do que qualquer luxo que o dinheiro pudesse comprar. Ela ainda vivia na suíte de hóspedes da cobertura de Gabrielle. Mas agora ela não estava lá como uma refugiada escondida. Ela estava lá como uma parceira, uma mulher construindo uma vida ao lado do homem que amava. O relacionamento deles havia crescido lenta e naturalmente, da mesma forma que a primavera chega depois do inverno. Não apressado, não forçado, apenas 2 almas que se encontraram, aprendendo pouco a pouco como se abrir e confiar. Gabriel ainda liderava a família Rossi. Ele ainda fazia coisas sobre as quais Scarlett não perguntava e ele não explicava. Mas quando ele voltava para a cobertura todas as noites, ele se tornava um homem diferente. Um homem que sabia sorrir, como amar, como sentar por horas ouvindo-a falar sobre seu mais novo projeto de design, mesmo que ele não entendesse teoria das cores ou tipografia. E então chegou o aniversário de 1 ano da noite em que se conheceram. Outra noite fria de novembro que parecia estranhamente com a anterior, quando Gabriel levou Scarlett a um restaurante na cobertura com uma vista panorâmica de Manhattan cintilando abaixo. Eles jantaram no silêncio quente e tranquilo de 2 pessoas que se tornaram tão familiares que não precisavam mais de palavras para se entenderem. E quando a refeição terminou, Gabriel a levou para a varanda, onde o vento frio bagunçava seus cabelos ruivos e a cidade se estendia abaixo deles como um tapete tecido de luz. Scarlett pensou que eles estavam simplesmente apreciando a vista, como faziam frequentemente. Mas então Gabriel se virou para ela, e em seus olhos cinzentos, geralmente tão frios, havia uma suavidade e vulnerabilidade que ela só tinha visto uma vez antes. A noite em que ele confessou seus sentimentos a ela na varanda da cobertura. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma pequena caixa de veludo preta, abrindo-a para revelar um anel de diamante, nem muito grande nem muito pequeno, simples mas requintado, perfeito de uma maneira que Scarlett não sabia que queria até vê-lo. Mas Gabriel não se ajoelhou como as propostas em filmes sempre faziam. Ele ficou de frente para ela,
no mesmo nível que ela, olhando diretamente em seus olhos. E ele disse a ela que não estava se ajoelhando porque ela nunca mais teria que se ajoelhar diante de ninguém, nem mesmo dele. Que ele não estava pedindo para ela ser sua esposa como se fosse um favor que ela concedia, mas oferecendo parceria, igualdade, uma vida que eles construiriam juntos com ela, ao lado dele, não atrás dele e não a seus pés. Ele disse a ela que a amava, amava sua força, amava a maneira como ela sobreviveu ao inferno e ainda manteve seu coração intacto. Amava a maneira como ela o olhava como um ser humano em vez de um chefe ou um talão de cheques. E ele queria passar o resto de sua vida protegendo-a, apoiando-a, amando-a da maneira que ela merecia ser amada. Scarlett olhou para ele, olhou para o anel, olhou para a cidade cintilante abaixo, e ela não precisou pensar, não precisou pesar nada, porque ela sabia a resposta há muito tempo. Desde a noite em que ele a segurou durante um pesadelo. Desde a noite em que ele a beijou pela primeira vez na varanda. Desde cada jantar, cada conversa, cada pequeno momento que eles compartilharam no ano passado, ela disse sim, sua voz embargada pela emoção, mas mais firme do que jamais havia sido. E quando Gabriel deslizou o anel em seu dedo, quando ele se inclinou e a beijou no vento frio e no brilho das luzes da cidade, Scarlett soube que havia encontrado um lar. Não um lugar, mas uma pessoa, um coração, um amor que ela uma vez acreditou que nunca mereceria. O casamento aconteceu um mês depois em uma pequena propriedade à beira-mar em Long Island. Não uma cerimônia luxuosa com centenas de convidados como os ricos frequentemente faziam, mas uma reunião íntima com as pessoas que realmente importavam. Vincent serviu como padrinho, a doutora Catherine Moore e o advogado Thomas Wright sentaram na primeira fila como duas das pessoas que ajudaram a levá-los a este dia. E além deles, havia apenas alguns dos homens mais confiáveis de Gabriel, pessoas em quem ele confiava sua vida. Scarlett usava um vestido de noiva branco simples, seus cabelos soltos do jeito que ela gostava, e ninguém a acompanhou até o altar porque ela caminhou com seus próprios pés, uma mulher livre escolhendo seu próprio futuro. E quando ela ficou de frente para Gabriel, sob um arco de flores brancas com o som suave das ondas ao longe, quando eles trocaram votos que não eram elaborados, mas eram mais honestos do que qualquer poema de amor, quando ele a beijou e a declarou sua esposa diante das testemunhas, Scarlett Hayes, agora Scarlett Rossi, sabia que sua história não terminava ali. Estava apenas começando. Todos os anos no aniversário da noite em que se conheceram, Gabriel e Scarlett mantêm um ritual particular que ninguém mais conhece. Eles descem até a garagem do prédio da cobertura onde o Rolls-Royce Phantom preto ainda é guardado como uma lembrança sagrada. E eles se sentam dentro daquele carro novamente nas mesmas posições em que estavam na noite fatídica há muito tempo, Gabriel no banco do motorista e Scarlett no de trás. E então eles contam um ao outro sua própria história, como se fosse a primeira vez que a ouvissem. Scarlett conta da mulher de 27 anos, coberta de hematomas, que entrou no carro de um estranho no escuro porque não tinha para onde ir. Do terror de ver uma arma apontada para seu rosto, do choque de ver aquele estranho abaixar a arma e oferecer-lhe seu casaco em vez de jogá-la para fora. Gabriel conta do chefe da máfia solitário que havia se cansado do vazio de sua própria vida. Do momento em que ele abriu a porta do carro e viu olhos verdes cheios de medo e ainda assim cheios de vida o encarando, da maneira como seu coração congelado começou a derreter naquela noite sem que ele sequer percebesse. E toda vez que eles contam, eles encontram algo novo dentro da velha história. Um pequeno detalhe que eles haviam esquecido. Uma emoção que eles nunca haviam pronunciado em voz alta. Uma gratidão mais profunda pela maneira como o destino os uniu no momento mais sombrio de ambas as suas vidas. A história de Scarlett e Gabriel nos ensina que a salvação às vezes vem de lugares que nunca esperamos. Do carro de um estranho no meio da noite. De alguém que o mundo chama de perigoso,
mas que ainda carrega um coração que sabe amar. Isso nos ensina a nunca julgar uma pessoa por um título ou uma profissão, porque um contador pode ser um demônio, enquanto um chefe da máfia pode ser um anjo salvador. E o que importa não é o que alguém faz para viver, mas como eles nos tratam. Isso nos ensina que não importa o quão escuras as circunstâncias da vida nos joguem, há sempre esperança à frente se formos corajosos o suficiente para continuar em frente, fortes o suficiente para nos levantar, confiantes o suficiente para abrir nossos corações quando alguém estende a mão para ajudar. E, acima de tudo, nos ensina que o verdadeiro amor não é posse ou controle, mas respeito, igualdade, estar ao lado de alguém e ajudá-los a se tornarem a melhor versão de si mesmos. Se você sentiu que esta história tocou seu coração, por favor, pressione o botão curtir para apoiar nosso canal e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama para que elas também possam ouvir histórias significativas como esta. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder novos vídeos todos os dias. Gostaríamos muito de saber como você se sente sobre a história de Scarlett e Gabriel. Se ela te lembra algo em sua própria vida, se você já conheceu alguém que mudou sua vida de uma forma que você nunca esperava. Por favor, deixe um comentário abaixo e compartilhe conosco o que você está pensando do fundo do seu coração, porque cada uma de suas histórias é preciosa e sempre queremos ouvir. Nós, Limpa a Garganta, sinceramente agradecemos por dedicar seu tempo para assistir a este vídeo do início ao fim. E desejamos a todos vocês que estão assistindo boa saúde, uma vida alegre, paz e felicidade todos os dias. Adeus por enquanto e nos vemos novamente no próximo